Aí, bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo bem, melhor agora. Bom dia. Nossa, que bom, bom dia. Primeiramente, uma honra tê-la aqui, viu? Na minha sequência de lives. E é um grande prazer estar com você sempre. Um privilégio, já que eu tenho uma admiração muito grande, não só pela professora Cecília Guiar, mas também pela pessoa Cecília Guiar, que eu dou muito valor nisso. Então, pessoas que estão aqui são pessoas realmente selecionadas a dedo. E não é só pela admiração profissional, mas sim pela admiração pessoal também. Eu acho que é o conjunto, como eu sempre falo, que o conjunto que faz a grande diferença. O profissional completo, que é quem eu admiro de verdade. Né? Então, E é obrigado por ter recíproco, viu, aceito. Marinho? Obrigada pelo convite. É recíproco. Eu estava conversando hoje, engraçado, que a admiração se estende, né? Porque meu marido não te conhece pessoalmente. Mas quando Olha eu só. falei, não, vou fazer a live hoje, o Marinho é legal. Como é que Ah, se... porque a pessoa passa esse recado. energia, E né? as pessoas que estão de fora, elas percebem. Tem muita gente construída hoje. Muita gente que na repetição, porque repetição faz reputação, vai Uhum. repetindo algo, só que aquilo não é a essência da pessoa, né? Não é a essência, ou não é o conhecimento que ela pratica, mas nisso de às vezes estar junto, de mostrar alguma coisa de Instagram, ou de já ter feito alguma outra live, então ele conhece, não, o Marinho é legal. E eu acho isso muito, muito bacana. Eu acho que a gente valoriza uma coisa muito parecida, Com que é a certeza. verdade. Que é verdade. Isso mesmo. Verdade no geral, verdade da vida, né? Então, é um grande Uhum. prazer tê-la aqui. E quero falar um pouquinho como eu conheci a Cissa. A Cecília Guiar, eu conheci ela no DPX. E a primeira vez que eu escutei ela falar, realmente vou confessar que foi um choque. Por que, pessoal? Foi um choque. Acredito que foi um choque para a maioria que esteve ali, grande maioria que esteve ali e viu ela falar, porque além de ela ser uma expert, uma pesquisadora, uma entusiasta desse assunto da área, tanto de halitose quanto de saliva, ela é uma dentista, ela é uma clínica. Então, ela atua todos os dias no consultório. E quando ela teve presente no DPX, ela passou com o ar de um dentista, como nós, né? Bunda no mocho. Então, isso conectou com muita gente. Não foi só comigo, mas com muita gente que estava ali. Falou, nossa, conectei demais com ela, porque ela fala a nossa língua. Ela realmente sabe o que está acontecendo com a gente ali. E o segundo choque foi porque o tema saliva, e eu não, eu até saí dali um pouquinho pensante, sabe, assim, a cabeça meio quente, porque eu falei, será que eu tive e eu não estou lembrando? Mas realmente eu não tive esse contato. E eu fui ter ali com você, e falando sobre diagnóstico salivar, e me despertou um tema muito interessante que eu estava, sinceramente, incompleto. Você sabe que eu falo sobre odontologia preventiva já há um tempo e pratico, né? Vivo isso há mais de 20 anos e só que tinha uma lacuna adormecida, sem eu saber, é aquele negócio. O pior profissional é aquele que não consegue enxergar, ele não sabe, ele é míope, né? Ele não enxerga. Mas quando alguém vem e fala, nossa, onde é que eu estava? Por que eu não consegui enxergar isso antes? E naquele momento ali eu passei a despertar para esse mundo de saliva. E foi você que introduziu, não só comigo, mas com todo mundo que estava ali. E depois disso eu fui fazer o seu curso. Recomendo fortemente para todos, acho que todo dentista deveria fazer. Então, não só o seu curso, né, particular, como também o MEDS, nós vamos falar sobre isso mais para frente. E então eu quero dizer como é que você conseguiu despertar esse assunto, que não é um assunto novo, porém eu posso dizer que era um assunto meio adormecido, né? E de repente veio a ferver na mente dos dentistas e graças a Deus viemos agora num momento muito legal que já está se tornando rotina, né? Conversar sobre saliva, os dentistas já falam sobre saliva, então quanto mais falar para a gente é melhor, né? É, Marinho, tem uma coisa que eu digo direto, que saliva e hálito também é feito sujeira, poeira que a gente esconde embaixo do tapete. Sabe aquela coisa assim que é para fingir que não tá ali? Porque a saliva tá molhando a luva do dentista desde sempre. A gente, eu tenho 22 anos de formada, você tem por aí também, Também. né? E a Isso, gente é de uma geração que já usava luva, né? sim. Porque a gente passou aquele boom da AIDS que o pessoal não usava luva e precisou começar a usar, né? Essa questão do contágio da AIDS. Então a gente usou luva desde sempre. E claro que tinha o sangue ali, mas o principal é a saliva, porque o sangue é ocasional, a saliva é garantida. Né? Então a saliva ela faz parte, mas todo problema que você finge que não está ali,
né? Ele é invisível, ele é oculto, como você disse. E para mim, eu sabia que existia saliva. Quando eu estava na faculdade, eu decidi ser odontogeriatra. Quando eu me formei, eu colei grau antes para correr para a especialização de odontogeriatria. E o paciente idoso, ele tem muito problema de boca seca. Ou o idoso neurológico, muito problema de cialorreia, né? Porque ele não consegue mais conter as secreções. Então, a saliva ela é um problema no idoso. Mas eu sabia que existia o problema, sabia assim, prescreve uma saliva artificial. Mas era muito raso, muito superficial o meu Isso eu também conteúdo, escutava. A única coisa que eu né? escutava era isso também, todo mundo. Que eu vejo excelentes dentistas. E aí o paciente chega dizendo que tem boca seca e passa uma saliva artificial. Eu digo, meu Deus, já fica tampando o sol com a peneira até quando? Porque quando o dentista faz uma coisa dessas e não faz um diagnóstico, que todo mundo é obrigado a fazer o diagnóstico básico, assim como todo mundo é obrigado a saber fazer uma sondagem periodontal, mesmo que não seja periodontista, mas se você não for tratar, encaminha, mas faz o básico, no sentido de ver se a boca está seca mesmo. Teste simples, sabe? Perguntar na anamnese, para que remédios você toma, que doenças você tem, que tratamentos você já fez. Às vezes é um paciente que fez uma radioterapia, que tem uma doença autoimune. Então a gente precisa entender isso para poder cuidar com qualidade. E eu era esse profissional que sabia que saliva era importante, que meus pacientes tinham boca seca, mas tinham uma visão extremamente rasa, estreita, superficial. Cecília, o que é que acordou você para essa história? Acordou que eu passei 4 anos fora, depois que me formei, fiz especialização, trabalhei pra caramba, fiz mestrado e voltei para Natal. E quando eu voltei para Natal, eu montei um serviço que fez 18 anos agora. A gente comemorou domingo os 18 anos da Legal, H3 parabéns. Odonto, com muito orgulho, que foi um serviço de atendimento domiciliar e hospitalar. E nisso de estar atuando em hospital em domicílio, eu sempre atuei muito com médicos. E aí, um médico daqui muito visionário, gastroenterologista, que tem um hospital grande de gastroenterologia com muito volume, ele estava cansado dos pacientes procurarem ele com queixa de halitose e ele não ter muito como resolver aquilo. E ele tinha também muito paciente bariátrico, e o paciente bariátrico ele tem muitos problemas bucais. E aí ele compôs uma equipe com nutricionista, tinha um pério, e ele falou com esse pério, que era amigo dele, fez assim, arruma uma dentista para cá, mas eu quero uma dentista que entenda da parte sistêmica. E aí Sérgio, que é esse pério, lembrou imediatamente de mim. Né? Me convidou, eu disse sim, então os sims que a gente diz para a vida, porque eu estava entrando num local que eu não sabia o que é que era, o que é que me esperava. E a gente foi, a proctologista, o gastro, o pério e eu para Brasília estudar saliva com a professora muito querida, que é a professora Celi Vieira, que hoje é minha dupla. A gente tem um quarteto de uma especialização pelo MEC em halitose em Que saliva. legal, Já estamos indo para a terceira turma. que Então não é legal. algo que começou ontem, nem é algo que a parte científica começou ontem. Já tem especialização pelo MEC, embora não tenha pelo CFO. E foi amor à primeira vista, Marinho. Porque quando eu comecei a atuar com a litose, você não consegue tratar bem o hálito de um paciente se ele tiver disfunção salivar. Fica uma coisa instável, o paciente com recidiva. E a saliva veio junto. E aí eu comecei a atuar nessa área, mas focada na queixa, focada no paciente que tinha queixa. E hoje, depois de 17 anos atuando nessas áreas, eu entendo que hálito e saliva é para todo e qualquer paciente, porque a prevalência é muito alta. A prevalência é maior do que a prevalência de cárie. É equivalente ou maior do que a prevalência de doença periodontal. E a gente fala de prevenir doença cárie, de prevenir doença periodontal, e não fala de prevenir hálito de saliva. Então, quando odontologia preventiva não era moda, era bandeira, era discurso, mas não era moda, era coisa assim. Esse daí tá querendo falar coisa bonita, isso não dá dinheiro, isso não tem futuro. A gente já Isso estava mesmo, fazendo isso, e você? exatamente. Isso mesmo, exatamente. Perfeito com a sua colocação. E eu me lembrei aqui agora, quando o PV também levantou essa bandeira, e você foi uma das que puxou, entre outros professores também, expert no assunto hoje, e levantando essa bandeira tão importante, o PV falava assim, o dentista é o profissional que mais trabalha na saliva, com saliva, e que menos entende saliva. Você pode É, perceber que é muito fácil esconder, né? Olhar porque você não entende e passar batido, né? E toca a vida, porque o paciente também nunca escutou. Então, a partir daí, mexe muito com a gente que tem responsabilidade, o profissional que está aí escutando, que você tem responsabilidade. Se você tem
uma vontade de praticar uma odontologia de excelência, sinceramente, não tem como a gente não olhar para a saliva. Não tem como a gente olhar para a letose. Como a Cissa falou, é democrático. Isso é para todos. Na verdade, não é para para um paciente ou outro especial. Na verdade, nós temos que olhar um todo, olhar o geral, já que Até nós porque somos ninguém promotores quer de ter, né, saúde. Marinho? Ninguém quer Exatamente. ter. Ninguém quer ter. E muitas vezes a gente olha uma saliva e de repente não consegue interpretar. E o que mais causa, assim, eu acho que um bloqueio, até agora eu acho que é importante você como professor explicar, há um bloqueio do profissional, falando, nossa, mas deve ser muito complicado trabalhar com saliva. Como que eu vou colocar isso na minha rotina diária? Como que eu vou fazer um diagnóstico salivar? Então, assim, ele já coloca um bloqueio por desconhecer, né? Por isso que eu incentivo tanto a fazer o curso e o profissional vai entender que não é complexo da forma que ele imagina, realmente são momentos e passos realmente relativamente rápidos para que você consiga colocar. E o mais importante, a partir do momento que você conversa sobre saliva, isso aconteceu comigo, posso falar isso na prática, você passa a ter uma percepção de valor totalmente diferente. Sabe por quê? Principalmente porque nunca ninguém, nenhum profissional falou isso para ele. Então, a partir do momento que você passa a falar de um assunto que nenhum outro profissional falou, você passa a ser diferente. Então, é equívoco do profissional, principalmente dos recém-formados, isso aconteceu comigo, provavelmente aconteceu com você também, de quando a gente se forma, a gente acredita muito que os procedimentos mais complexos são os procedimentos mais valiosos, são os procedimentos Uhum. mais importantes da odontologia. E aí, por isso que é a ânsia de querer ser um reabilitador. Eu passei por isso. Mas depois que eu passei a curva de aprendizado, a gente amadurece, a gente olha para trás e fala, não é dessa forma. Então, os procedimentos básicos são tão importantes e valiosos quanto os procedimentos complexos. Depende da Uhum. forma que você faz. Depende da forma que você aborda, da forma que você encara essa odontologia. Então, é importante o profissional saber que quem valoriza e quem faz uma odontologia de excelência é você, profissional. E o paciente vai passar a ter essa percepção de valor a partir do momento que você dê valor. Então, aquela coisa de fazer a venda de um implante de uma forma e a fazer a venda de uma profilaxia de outra forma, tá errado. Eu sou implantodontista e pratico odontologia preventiva todos os dias. Eu vendo da mesma forma. A mesma importância que eu dou numa reabilitação, eu dou numa odontologia preventiva. Quando eu vou falar de saliva, quando eu vou falar de sépide, quando eu vou falar de profilaxia, é igual. Eu me preparo igual, como se fosse preparar para fazer uma cirurgia. Então, esse entusiasmo e essa crença que começa comigo, começa aqui dentro da nossa mente, passa para o paciente. E o paciente passa a olhar com outro olhar. Ele passa a falar, nossa, realmente é importante. Porque você passa a ser área de importância e você sabe, no fundo, que é importante. Porque é comum, Cissa, você conversar com um dentista e ele fala, não, eu sei que é importante. Ele fala que sabe. 100% dos profissionais falam que sabe que é importante, sabe da importância. Aí quando vai colocar na prática, eles falam limpezinha, eles colocam de brinde, eles não falam muito sobre isso aí, ele não discorre sobre o assunto, não aprofunda. Então você vê que realmente ele pode até falar que sabe, só que no fundo, ele não tem uma crença real do valor daquele procedimento ou daquela área. Porque se realmente ele tem, ele interioriza e ele transmite essa energia dessa importância. E se você conseguir fazer isso, dentista, você passa a valorizar e mostrar para o paciente o quão importante é aquela área. Assim que eu trabalho com saliva e com qualquer outra área da odontologia preventiva. Perfeito, Marinho. Perfeito. E é um ciclo vicioso, né? Porque você falou assim, você acredita, você propõe, mas quando você vê os teus pacientes voltando e validando esse discurso, ontem foi um dia que eu fiz, assim, de 8 da manhã até quase 2 da tarde, direto no consultório, depois que eu parei para almoçar. E ontem foi um dia que chamou minha atenção, porque, por exemplo, eu atendi uma paciente que não tem muita grana, inclusive, que já fazia um ano que não vinha, e a gente chama, a recepção, ó, faz 6 meses que a senhora não vem, mas ela não marcou. Mas ela marcou, ela foi ontem, ela fez, doutora, eu queria vir aqui de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses, mas eu estou com o orçamento apertado e eu tenho um plano de saúde, e estou fazendo no plano. Mas pelo menos uma vez por ano eu faço questão de vir aqui, porque é muito diferente o que a senhora entrega. Digo, gente, isso não tem preço. Uma Nossa, perfeito. pessoa apertada, sacrificada, mas eu acho que um Perfeito. paciente desses é o que você valoriza, porque essa paciente ela é guia de turismo e o que ela me indica de paciente não está no gibi. Né? E aí, isso eu achei muito legal. Aí ontem chega uma paciente que mora 7 horas daqui,
Mesma coisa, que passou por uma químio, que passou por um tratamento que ela não estava podendo viajar, mas Cecília ainda está com o cabelinho crescendo. Na primeira oportunidade eu vim, porque a assistência que eu tenho é diferente do que eu tenho aqui. E o que é que a gente faz de tão extraordinário? Né? É a história assim que eu digo que o Leonardo da Vinci ele fala que a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. É você entregar o simples, valorizando aquilo e valorizando a figura do paciente ali, porque ele fica feliz quando a gente mostra, quando eu mostro os indicadores para ele. Ó, seu índice de placa está tanto, nossa meta é tanto. Com esse índice de placa você tem um risco maior de ter doença periodontal, e isso influencia no seu hálito, né? Então, aí quando ele volta que melhorou, a gente já parabeniza, ele já percebe aquele papel dele de protagonismo, ele já percebe melhora. Quem é que não gosta de melhorar? De estar com a Exato. taxa alta e dosar o exame de colesterol e ver que normalizou. É nessa hora que ele diz assim: peraí, eu quero que a senhora cuide do meu filho. Eu tenho um cunhado que tem um hálito ruim, eu tenho um cunhado que toma 7 medicamentos, certamente ele tem a boca seca, eu vou mandar ele vir aqui. Isso é muito legal. Muito legal. E eu digo assim, além do equívoco de alguns dentistas, infelizmente da maioria, achar que os tratamentos mais complexos são os tratamentos mais valiosos e principalmente mais lucrativos, que não é uma verdade, eu vou explicar depois o porquê, também envolve a tecnologia. Nós somos super a favor da tecnologia, nós adoramos. Eu sei que você também apoia muito e é uma entusiasta também da tecnologia, assim como eu. Nós adoramos e temos, né? E trabalhamos com tecnologia. O que eu quero dizer para os dentistas é que não é apenas a tecnologia que faz a sua diferenciação. Não é apenas a tecnologia que é uma moeda de diferenciação. O simples, o básico, muito bem feito, de uma maneira extraordinária, às vezes chama mais atenção que uma odontologia muito avançada como com a tecnologia. Por quê? Se o simples, que o básico, ele já passou por outros profissionais fazendo a mesma coisa e todos fizeram a mesma coisa, e você chega com esse básico fazendo super diferente, de uma maneira muito entusiasmada e muito extraordinária, ele vê diferença em você como profissional. E dessa forma Uhum. você passa a ter uma autoridade como nunca teve. Então, a faca e o queijo está na mão do profissional. Só que eles não conseguiram enxergar ainda. Que se eles quiserem se diferenciar, eles não precisam investir na segunda-feira. É hoje. Ele consegue se diferenciar hoje como profissional. E a partir desse momento que você tem essa crença, porque existe crenças limitantes do mal, mas também existe crenças do bem. E essa crença é uma crença do bem. Você acreditar que realmente você é um profissional extraordinário. Como você acredita ser um profissional extraordinário, você passa a buscar conhecimento, porque primeiramente a base da nossa profissão é o conhecimento. Isso infelizmente é inegociável. Você precisa se preparar sim, precisa aprender. Ah, eu nunca tive contato com odontologia da saliva, né? Diagnóstico salivar. Vamos atrás, nós vamos passar no finalzinho todos os canais que a gente possa ter para ajudar vocês, e é por isso que nós estamos aqui. Então, preparar você como profissional na parte técnica, mas também preparar você na parte de habilidades comportamentais. Acreditar que realmente você é um profissional diferente, que não precisa comprar o aparelho X, Y, para que você aí sim seja um profissional melhor. Não. Eu acho que isso é um próximo degrau. Nós vamos evoluindo, nós vamos desenvolvendo uma boa odontologia e devagar você vai também se diferenciando no ponto de vista estrutural, né? Estrutura física, onde você está trabalhando, equipamentos, tecnologia, tudo isso faz parte. Então você acaba sendo um profissional mais completo. Mas não aquele pensamento de que se eu não for, se não tiver a tecnologia, essa tecnologia atual avançada, eu não tenho uma moeda de diferenciação. Então, a área da saliva e da litose é uma moeda de diferenciação. Então, enquanto aqueles profissionais que esse dentista, esse paciente passou, não falou sobre esse assunto, e você passa a falar sobre esse assunto com bastante entusiasmo e conhecimento, você passa a ser um profissional diferente e você passa a sim ter uma autoridade. Aí eu te pergunto, por que o paciente vai largar de você? Porque a percepção de valor dele mudou na mente dele. Então, o preço acaba sendo proporcional ao valor que você entrega. Então, por isso que preço não é o problema. O problema está na conscientização, na educação que o profissional faz para o seu paciente. Porque a partir desse momento você passa a ter valor. E quando tem valor e é proporcional, o paciente entende que vale. O paciente não Uhum. vai achar caro quando você cobra um preço diferenciado, quando ele não enxerga valor. Então aqui nós estamos apresentando para vocês uma moeda de diferenciação. Eu uso dessa forma. E acredito que a Cecília também usa dessa forma, né, Cecília?
Não usa? Exatamente assim. E o que você falou de preço e valor me chama muita atenção. Deixa eu dar um exemplo. Você fez um implante no paciente, eu fiz vários implantes, e aquilo muitas vezes é a libertação de ele poder passar fio dental sem ser com uma ponte, ou de ele comer sem a prótese balançar, e claro que isso traz alegria, tudo bem. Mas até aquilo ali, você teve toda uma lógica. O paciente tinha que ter saúde, você teve que aprender uma técnica específica, teve que comprar um pino, chavinhas, fazer curso, laboratório para a parte protésica. Então, são muitos detalhes. Tomografia, né? Com muito menos, a gente às vezes consegue entregar um valor imensurável. Vou dar um exemplo: a litose. Um terço da população teve ou terá em algum momento da vida. Quer dizer o seguinte: eu não tenho, o Marinho não tem, então alguém que está assistindo tem. Brincadeiras à parte, É você que está verdade. me vendo, se eu não tenho, eu posso atestar. O Marinho não tem, porque eu já testei o hálito dele. Então a galera que está assistindo tem a litose. Ninguém Tá. quer ter, É. porque a litose mexe com a estética subjetiva. Você às vezes está com a cara harmonizada, lábio preenchido, sem ruga, Boa. dente branco, alinhado, recontorneado, e aí vai. E Paletós. mau hálito. A percepção que a outra pessoa tem de você não é boa. O paciente percebe isso. Outra coisa, ninguém quer estar junto de alguém que tem mau hálito. A pessoa pode ser agradável, pode ser bonita, atraente, legal, inteligente, mas você quer manter distância porque o cheiro ruim, ele mexe com partes primitivas do cérebro. Sabe aquela história assim, lembra veneno, lembra algo estragado, lembra algo que vai fazer mal, é uma comida que fede, ninguém quer comer. Nossa, Então, é algo que é inconsciente, você sente terrível. algo, né? Você sente algo repulsa por aquela pessoa. E ninguém quer ter halitose. Se 30% da população já é uma prevalência alta, imagina os outros 70%. Aí chega um paciente, Marinho, onde eu queria chegar na tua clínica, ele não reclamou de halitose, ele foi fazer uma limpezinha na cabeça dele. Você fez a sua manutenção, a sua descontaminação, como eu gosto de chamar, porque ele está com a boca contaminada e você está removendo aquela coisa contaminante que está ali. Você está controlando o microbiota, que é um dos objetivos da É isso manutenção que aí. a gente faz, né? Mas além disso, você chega para ele, você mostra a língua, você mostra a saburra, você ensina como limpar a língua, você faz junto, você entrega a ferramenta, você fala da importância do estilo de vida para ele não formar tanta saburra, porque se ele ronca, ele forma saburra. Se ele é respirador bucal, ele forma mais saburra. Se ele é uma pessoa que não bebe água, que tem pouca saliva, ou que come proteína, só proteína, ele forma mais saburra. E a gente precisa identificar esses fatores para mostrar para ele que ele tem risco e que tem como controlar aquele problema. E aí você entrega isso para ele, primeiro ele vai dizer, o senhor é o primeiro, como você já disse que o paciente fala. Mas você explicar, a gente desenvolver a comunicação e explicar para ele. Alguns cuidados são inegociáveis e são para o resto da vida. Essa limpeza da língua, eu preciso que o senhor faça, digamos, de manhã e de noite, para o resto da vida, para não ter a litose. Outra coisa, a gente mostrar para o paciente os benefícios que ele está tendo, não é só o hálito, é a estética da língua, é o gosto da boca que melhora, porque as pessoas. É feito, eu digo para o meu paciente, chupa a tua língua. Aí ele faz. Sente gosto ruim, ele faz sinto. Às vezes a pessoa não sabe que sente gosto ruim, mas na hora que chupa a língua, como quem está chupando uma bala, a própria língua, ele percebe aquele gosto ruim. E aí ele começa a perceber o gosto bom. E aí, feito, eu brinco com ele, assim, ó, hoje é sexta-feira, dia de maldade, limpou a língua, tá Nossa, pronto para beijar. vamos Com lá. vontade, sem culpa. Eu não entreguei só uma prótese ou um dente branco. Eu entreguei, ele vai beijar com gosto. Quem é que não gosta disso? Exatamente. Com Isso não gosto, tem diga preço. literalmente com gosto. Literalmente com Com gosto gosto, muito melhor. com segurança, com Confiança. autoestima. Isso é imensurável, esse valor. Essa mesma proporcional a isso que você está falando da litose, eu julgo assim, imagina o desconforto desse paciente que possui a litose e convive com isso aí. Muitas vezes pessoas mais próximas também passam para ele essa informação e às vezes ele está perdido, não sei o que eu faço, né? Proporcional a esse desconforto, eu vejo aqueles pacientes com hipossalivação. E depois eu Sim, quero que você fale sobre isso aí, porque há uma confusão muito grande, hipossalivação, né? Sobre o fluxo salivar e também a xerostomia.
há uma confusão sobre essas duas terminologias, e é importante você, profissional, entender sobre esse bem-estar. O que é o bem-estar? O que você vende? Você vende qualidade de vida? Primeiramente, nós somos promotores de saúde. Se nós somos promotores de saúde, começamos conosco, né? Nós temos que começar. Será que nós estamos bem? Vamos rever? Muitas vezes eu pergunto para dentista quantos ml de água você bebe por dia? Ah, eu bebo bastante. Faz bastante quanto? Você vê que a maioria não sabe exatamente quanto bebe. E quando faz o Uhum, teste, não é só paciente, não. Dentista também. Quando vai fazer o teste, a maioria está abaixo da média, né? E assusta, uhum, porque fala, nossa, eu nem imaginava minha ingestão de água era tão baixa. Fala, porque você nunca mensurou. Então, todos os profissionais começam em casa. Nós temos que começar conosco, né? Dar exemplo, que nós somos promotores de saúde, para depois sim cobrar. Eu vejo muito profissional cobrando os pacientes, mas ele mesmo não é um promotor de saúde para ele. Então, aquela coisa, eu quero tentar promover saúde para os meus pacientes, mas eu mesmo não tenho saúde. Então, será que você já fez essa reflexão de como você está hoje? Você fez a autoanálise? Você realmente já pratica esse autoconhecimento? Então, eu acho que é muito importante o paciente, o profissional fazer essa reflexão para olhar para ele, para depois sim ele promover saúde. E super importante colocar isso na prática, numa conversa, numa anamnese ativa, que é super importante o profissional entender que é diferente da anamnese passiva para ativa. Você já começa a descobrir tanta coisa importante uhum. para o seu plano de tratamento. Então, eu não abro mão de ter uma primeira consulta demorada, sabe? De conhecer realmente o paciente, fazer perguntas que muitas vezes os outros profissionais nunca fizeram. Só na minha anamnese ativa, eu já tenho uma moeda de diferenciação. Nas minhas perguntas, que realmente eu quero saber para o meu plano de tratamento, eu já passo a ter uma diferenciação. O profissional, ontem mesmo aconteceu isso. O profissional tinha passado por 2 implantodontistas, e aí quando foi passar por mim, ele ficou sabendo meu nome, me indicaram, ele passou por mim, eu falei muita coisa para ele na primeira consulta, na entrevista, na anamnese ativa, que nenhum dos dois profissionais que ele passou falou. Você acha que quem tem mais autoridade? Só na consulta. Você entendeu? Então ele nem viu meu tratamento ainda. Eu não botei a mão na massa ainda. Eu vou entregar o que eu falei para ele. Mas nesse início é muito importante você, profissional, conhecer o seu paciente. E dali, nesse ponto, não só o conhecimento, como também você já começa a introduzir a parte da educação. Porque a educação também vende. Ele está entendendo que você vai cuidar dele. E fala, eu quero ficar com esse cara. Então, você entende que o preço não é problema? Ele entende que realmente ele só não vai fazer com você se realmente ele não puder. Literalmente. E talvez, Cissa, ele não pode no momento, sabia? Aconteceu já muito comigo isso. Sim, o O paciente se paciente não pode, organiza. e ele se organiza e ele volta depois. Porque ele quer ser tratado por você. Como essa paciente que você citou. Então ela faz de tudo para estar pelo menos uma vez por ano ali. Por quê? Porque ela enxergou valor. Ela enxergou que Uhum. realmente você cuida dela. Ela pensa assim: eu quero alguém para cuidar de mim. E a Cecília é a melhor pessoa, porque eu sinto que ela realmente quer cuidar de mim, porque você abrange tudo, você olha como um todo. Então, pessoal, muito importante vocês olharem com essa visão. E eu quero que a Cissa aqui fale um pouquinho sobre xerostomia e hipossalivação, que eu sei que é uma confusão na mente de vocês, e até para facilitar para vocês conversarem com o seu paciente. São três coisas, Marinho, que a gente precisa entender. Xerostomia, que é a sensação de boca seca, que pode estar associada à falta de saliva. A literatura diz que quando o paciente perde 50% do fluxo salivar, da produção salivar, ele normalmente sente boca seca. Só que tem pessoas que têm saliva dentro do padrão ou com uma redução muito pequena, mas que sentem boca seca ou porque tem o ressecamento bucal, evapora, ele produz saliva, a glândula salivada ele é maravilhosa, mas evapora e aí fica ressecado, ou porque a saliva não tem viscosidade, isso é muito importante. Porque a saliva da gente, ela precisa ter uma viscosidade ali de 2 a 5 centímetros no repouso. E tem, por exemplo, uma paciente que eu atendi ontem, que fez químio, ela está com fio zero. A gente mede o fio na cialometria e está zero. O que é que eu expliquei para ela? Né? Fulana, quando você deglute a saliva, no que ela é como água, desce tudo, você engole tudo, não sobra nada na boca. Quando você tem um pouquinho de fio, ela funciona como uma cola. E ela vai aderindo nas superfícies. E às vezes o problema do paciente não é falta de saliva, é falta de viscosidade. E isso não precisa de grandes tecnologias. É você estar de luva, pedir para ele misturar a saliva na boca com a língua. Aí você pega um pouquinho daquela saliva da língua do assoalho e faz assim. Tem que ter um fiozinho. Se não tiver o fiozinho, você mostra para ele, explica isso que eu estou dizendo. Né? Olha que Que legal, fácil.
Super Olha que dica, simples. pessoal. Olha, essa dica já Pois é. vale. Para hoje, já consegue aplicar hoje. Já consegue aplicar hoje e o paciente valoriza. E vejam bem, pacientes de doença autoimune perdem a viscosidade da saliva. Mulheres na menopausa perdem. Então, mulheres na menopausa têm muita xerostomia sem nem sempre ter hipossalivação. Elas, às vezes, se elas não estão em polifarmácia, se essa mulher toma água e não toma vários medicamentos, ela tem fluxo normal, mas sem fio, sem viscosidade. E isso é possível corrigir. A gente consegue, inclusive, com conhecimento, estimular glândulas que aumentam a viscosidade. Olha que legal. Olha, Então, a xerostomia é uma questão. A hipossalivação, muita gente entende errado esse conceito. Eu digo que alguém que tem hipossalivação, tem pouca saliva, quando eu meço na cialometria e dá abaixo de um valor de referência. Eu tenho que em repouso é uma média de 0,25 a 0,50 por minuto que um adulto jovem saudável produz. Se alguém produz 0,15, 0,10, ele está com hipossalivação. Mas eu não dou o diagnóstico de hipossalivação olhando para a boca. Eu posso dizer que está com aspecto ressecado. Mas para eu dizer que é hipossalivação, é igual eu dizer, eu pegar em você, Maria, você está com febre, eu pegar em você e dizer, você está esquentado. Mas eu só vou dizer que é febre quando eu medir no termômetro que deu acima de 37,5, de 37. Entendeu? Então, a hipossalivação eu preciso medir. E ela pode ter sintomas junto ou não. Muita gente tem hipossalivação e não sente nada, mas tem consequências bucais, pode ter consequências bucais, de diminuição de longevidade, de restauração, de lesões cariosas, de gosto ruim, de mau hálito, de irritação, dificuldade de usar prótese removível, e aí vai. Limitações de funções, de comer comida seca, de beijar na boca, de pequenas tarefas, até assim, quem é católico, de comer, comer é ótimo, consumir a hóstia, de é. comungar, porque a hóstia Nossa, gruda no palato. E gruda. às vezes ele não sente boca seca, mas ele tem limitações nessas tarefas. Então, a hipossalivação eu preciso fazer cialometria. E tem um terceiro conceito que a gente fala muito pouco, que é o ressecamento. O ressecamento é assim, o paciente pode até produzir uma saliva boa, ele talvez não tenha queixa de xerostomia, ou pode ter também, mas ele é uma pessoa que trabalha falando, ou ele é respirador bucal, ou ele ronca, ou ele é atleta, mesmo amador, e na hora que ele está ali no treino, ele hiperventila. Quem está no treino de verdade vai ter hora, você expira pela boca. É. Porque você expira pela boca, uma parte da saliva evapora. E para aquela pessoa, tanto para a saúde da boca quanto para a sensação dela, é como se ela tivesse menos saliva, porque a saliva evaporou. E Cecília, isso é só semântica, não. Eu fazer esse diagnóstico é diferente. Porque uma pessoa que tem ressecamento bucal, eu não preciso necessariamente estar estimulando glândula salivar. Porque a glândula dele está competente. Às vezes eu preciso, vou dar um exemplo, ele é respirador bucal, ou pedir para ele lavar o nariz com um irrigador, fazer uma irrigação nasal, ou encaminhar para um otorrino, porque talvez seja um caso cirúrgico. Eu não preciso estar estimulando glândula. A gente precisa aprender aí na raiz do problema, porque qualquer outra atuação é ineficaz. Né? Então, Exato. são três conceitos importantes: esterostomia, hipossalivação e ressecamento. Secamento. Que legal, cara. Que dica legal. E você comentou uma coisa importante sobre polifarmácia, né? Então, para aqueles dentistas que não entenderam o que é polifarmácia, vou dar um exemplo para vocês. É o paciente que usa Ralcutan, por exemplo, né? De repente usa também associado medicação para ansiedade, depressão, antidepressivos, né? E de repente você vai ver um polifarmácia muito idoso, né, Cissa? Idoso usa muitos Acima de remédios, sete né? E medicamentos, a aí, gente considera polifarmácia. e E aí aí, uma coisa importante é considerar que um suplemento vitamínico não vai entrar aí. Eu estou falando de remédio mesmo. remédios, aí um conjunto desses remédios faz um pool, né? E aí tem alguns prejuízos, como por exemplo o próprio ressecamento. Acredito que o ressecamento entra dentro disso ou a hipossalivação? Eu normalmente hipossalivação. Tem Hipossalivação. medicamento que reduz a viscosidade, por exemplo, os prazóis, que tanta gente toma, os protetores gástricos, inibidores de bomba de próton, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, e aí vai. Esses medicamentos afinam a saliva e o paciente pode ter até xerostomia também, né? Olha, Mesmo tendo fluxo normal. Mas, assim, quase 50% dos medicamentos reduz a produção de saliva. nossa, bastante, hein?
Ou porque aumenta a É muita diurese, coisa. né? Por exemplo, um diurético, ele aumenta a diurese. Ou porque ele atua de forma direta na glândula salivar, né? Então, esses medicamentos alteram. E assim, que bom! Às vezes a gente fica pregando, fazendo discurso contra medicamento. Que bom que tem medicamento. Claro que eu quero que meu paciente mude o estilo de vida e que não precise mais tomar medicamento para colesterol alto ou para pressão alta. Mas tem casos de pessoas que têm um estilo de vida incrível e que têm uma questão genética, uma questão familiar e que precisam daquele remédio. E não é meu papel tirar remédio se ele for bem indicado. A gente sempre conversa com o médico. Doutor, será que não tem como fazer uma associação? Às vezes diminuir um e entrar com o outro. Ou reduzir a dose. E às vezes tem como. Mas o principal é a gente dar orientações, porque às vezes a gente acha que a culpa de tudo é na polifarmácia. Aí o camarada faz polifarmácia, consome rios de sal, que o sal é secativo, faz Desidrata. cafeinismo. De Marinho, é uma coisa que a gente não pergunta. Não sei se você pergunta quantos cafés o paciente toma por dia. Eu tive um Toda paciente vez. esses dias que ele Toda fez assim, eu vez. tomo muito. Aí eu fiz, vamos medir? E nada contra café, eu amo café. Mas eu fiz, vamos medir? Vamos. Aí ele era bancário e ele disse que toda vez que a mulher do carrinho de café passava, entregava para ele um copinho daquele descartável de 50 ml. E ele tomava e Nossa. ele foi empilhando. Aí ele falou para mim, doutor, eu acho que eu estou tomando muito café, porque num dia eu tomei 28 copinhos. Nossa. De Uau. 50 ml. Sabe quanto dá isso? Um Nossa litro e senhora. 400. Eu fiz, eu tenho a impressão que o senhor está tomando Nossa. muito café. Vamos conversar? Vamos conversar. Dá para baixar esses 28 para 5? Porque eu acho que a Caramba. gente tem que jogar com inteligência. Vamos baixar para 5? Depois que chegar em 5, a gente reavalia para ver se precisa Isso. diminuir mais. Vai Porque, desmamando. gente, 1,4 litro de café é Nossa. cafeína. Tome muita cafeína para estudar. A pessoa fica, ó, Ligado. pilhado. Porque o café atiça a adrenalina. E a Estimulante, né? adrenalina, quando ela tá ali, a boca, ó, seca. É. Resseca. Isso E mesmo. a culpa não é só da polifarmácia, entendeu, Marinho? É, olha aí. Sempre eu na minha anamnese ativa eu falo sobre café também. E eu pego muito paciente que toma em excesso e não sabia que era excesso. Então, às vezes, tem paciente que fala, mas 1 litro é muito? Ele não tem muita noção do que é. Assim como não tem noção o que é hidratar. Hidratação, às vezes o cara tem 80 quilos, 90 quilos, bebe 1 litro de água por dia e fala, é pouco? Então, eles não têm muito Uhum. essa noção do que é muito, do que é pouco. É importante o profissional entender sobre esse assunto para poder atuar e ajudar ele a diagnosticar e encaminhar ele para o melhor caminho. Porque muitas vezes o profissional que está escutando, ele fala, mas qual é o problema da hipossalivação? Qual é o problema do ressecamento? No ponto de vista só de conforto? Não, pessoal, muito mais do que isso. Vou dar um exemplo para vocês, nos seus próprios trabalhos restauradores. Então, vai envelhecer muito mais rápido o seu trabalho, por exemplo, uma resina. E não importa a resina que você está usando. Às vezes você está usando a resina japonesa, com uma técnica muito legal, isolando, está fazendo tudo certinho, mas você vai ver que o seu trabalho não está sendo tão longevo, porque de repente você não fez um diagnóstico salivar. De repente a qualidade salivar do seu paciente não existe, né? E você não se atentou a isso aí. Então a Cissa deu um exemplo agora há pouco, uma dica muito, muito legal, que você não precisa comprar equipamento, né, de imediato. E quando você vai ver o que tem para comprar, é totalmente diferente da reabilitação, por exemplo. Não só os insumos, mas também os próprios equipamentos, a própria preparação, o treinamento. Eu falo que para você fazer uma reabilitação, não é só os insumos e os terceirizados que envolve na sua reabilitação. Por isso que eu falei aquela hora sobre a área mais lucrativa. Eu sempre defendo que a área mais lucrativa da odontologia é a odontologia preventiva. Porque não é Uhum. só os insumos, mas até a própria manutenção dos seus equipamentos, para você, os seus investimentos, atualizações de equipamento, a preparação não só do profissional, como também da equipe. Então, tudo isso aí você tem que colocar na ponta do lápis. O quanto isso custa para você, esse investimento para você estar atualizado, né? E oferecer o que tem de melhor dessa área. Já o diagnóstico salivar não funciona dessa forma. Você vê que com a luva, você consegue pegar a saliva e de repente ver o fio. Por exemplo, já fez uma etapa, né? Então, assim, existem outras etapas também. Quer E eu outra acho que. dica legal? Fala aí, dica é boa. Espelho clínico todo mundo tem. Todo Eu mundo, acho que todo mundo deveria. tem aqui, né? Deveria. Tem um teste super. Aqui é o meu amigo Linguado. A gente deu Legal. o Miguel deu esse nome para ele. Linguada. E
Você pega um espelho clínico e faz assim na língua, ou faz aqui assim na mucosa jugal, e desliza. Se deslizou, é porque está lubrificado, está com um molhamento, como se chama nos testes, na tradução assim do inglês, seria molhamento, que é o contrário do ressecamento. Uhum. Se você coloca e o espelho trava, ou se ele gruda, se na hora que faz assim, ele gruda, o paciente está com ressecamento. E você consegue, você mostra para o paciente no espelho, olha, paciente, isso daqui era para deslizar, tá grudando. Isso daqui, a língua, não é para grudar no céu da boca, os dentes não é para grudar no lábio. Quando faz assim, ó, é para deslizar. Aí o paciente faz engraçado, doutora, pois eu sinto grudando, aí eu pego água, bochecho, e eu faço isso faz tempo e não sabia que isso era um problema. Muito obrigada por dar nome ao que eu tenho. Às vezes aquilo nem tem solução, ou pode ter. E aí você vai começar a procurar a solução. Mas de ele saber que o que ele tem não é frescura, porque isso quem sofre muito, Maria, especialmente, é mulher na menopausa e velho. Por quê? Porque tudo o povo bota a culpa na menopausa e na velhice. E aí, tá doendo as juntas, as articulações, é da velhice, tá com secura no olho, aí é da menopausa. E não é, claro que a pessoa tem consequências, mas aquilo às vezes são comorbidades, que são problemas que estão ali por coincidência, não são. Eu tenho muito idoso que tem saliva incrível, que cospe de volume. Uhum. Né? E a pessoa saber que aquilo não é normal e que a queixa dela não é frescura, ela tira um peso das costas. Porque tudo a pessoa acha é uma condenação ficar velho. E não é. É. E não é. E a gente fala sobre, a gente mostra sobre isso, a gente fala sobre isso, né? O importante também é falar para a turma sobre a celometria, né? E tive uma pergunta, quando eu fui, já não sei o que ia falar com você, perguntaram, a celometria para todo mundo? Posso fazer a celometria em todos os meus pacientes, desde os dos mais jovens até os idosos? Então, assim, acho que é importante deixar claro que a celometria, que é um exame, acho que básico, né? E tão importante que é nesse mundo da saliva, né? É um exame importante, mas é um exame complementar. Eu gosto de lembrar isso. Do mesmo jeito que alguém pode dizer assim, eu posso fazer raio-x para todo mundo? Eu até entendo que quem tem implante precisa de acompanhamento radiográfico anual naquele implante, que o paciente precisa de uma interproximal uma vez por ano, a cada 2 anos, para fazer diagnóstico precoce de cárie interproximal. Então, tem alguns exames radiográficos que são importantes. Mas será que eu preciso pedir panorâmica todo ano de todo paciente? Eu entendo que não. Mesma coisa é a cialometria. Cecília, você faz a cialometria em todos os seus pacientes? Não faço. Já preguei Eu para também. fazer, já tentei fazer, e depois de um tempo você vê que tem situações que não são necessárias. Por exemplo, na anamnese, o teu paciente não relata, ele não toma medicamento que reduz saliva, ele não tem doença, ele não tem hábitos que causam secura bucal, é um paciente que não tem sintoma. Você pergunta para ele, não só se sente boca seca, se sente saliva grossa, se sente gosto ruim, se sente mau hálito, se sente desconforto ao comer comida seca, se acorda de noite para beber água e fica um ciclo de beber água e urinar. E ele não queixa nada disso. No exame físico, você avalia seu paciente e aí teu paciente ele não tem restaurações manchadas, ele não tem lesões cariosas, ele tem um periodonto saudável, teu paciente não tem um acúmulo importante de saburra. No teste de ressecamento com o espelho desliza, ele tem fio na saliva. Eu avaliei várias coisas clínicas. Eu posso medir um pH simples, Marinho. Umedece na saliva, 2 segundos, compara com o gabarito, deu pH 6,5, 7 em repouso. Ele tem muitas variáveis de saúde bucal. Eu tenho que ter parâmetros, indicadores para falar sobre isso. Então, ele não tem sinais, ele não tem sintomas, ele não tem fatores de risco. Para que é que eu preciso fazer cialometria? Você pode Exatamente. fazer. Né? Você vai estar gastando um tempo, porque são só 5 minutos. Não, 5 minutos é a coleta, só que tem o tempo que você explica, tem o tempo que você interpreta e você é obrigado a dar uma devolutiva para ele. Isso. Né? Então, qualquer cialometria é meia hora.
É meia Concordo. hora que você vai estar gastando e você precisa monetizar essa meia hora, porque senão, depois de um tempo, você Isso. começa a desanimar. É o problema que as pessoas não querem atuar com prevenção, porque elas não sabem monetizar, elas não sabem comunicar e como vender. E aí botam a culpa no procedimento que não dá lucro, mas a culpa é da comunicação dela. E aí, como é que eu Exatamente. vou propor um procedimento que não é indispensável, que eu vou ter trabalho para vender, que eu tenho o risco do meu paciente ter a percepção que não é indispensável e achar assim, nossa, é um mercenário, porque está só querendo. Então, eu digo para o meu paciente, a gente até poderia fazer esse teste, mas a gente não precisa. Vamos fazer o seguinte: na sua próxima manutenção, eu vou reavaliar. Se necessário, a gente faz. Ou você faz uma vez por ano, mas não precisa toda vez que o paciente vai a cada 6 meses fazer, não é necessário. Concordo plenamente. Eu trabalho da mesma forma, muito parecido. Eu não faço com todos. E eu quero aproveitar duas perguntas, dois comentários aqui que teve do pessoal. O Charles comentou, a Flávia comentou também. Eu vou falar o que eu acho e depois você complementa, tá? Eles falaram sobre a ingestão diária, a gestão hídrica, né? Qual é a gestão hídrica diária? Eu entendo que, eu acho que é relativo. A média que a gente tem como base, 35 ml por peso, mas o pessoal tem que lembrar muito qual é a região que você mora. Eu acredito que Cuiabá seja a cidade mais quente e mais seca do Brasil, tá? Cuiabá, ele bate o recorde, onde eu moro. E imagina eu morando em Cuiabá, sou um praticante assíduo da atividade física e muitas vezes atividade física externa, né? Piorou. Então, meu gasto hídrico é muito maior do que uma pessoa que mora, de repente, no sul. Você entende? De repente, que é um sedentário. De repente, o envolve também na atividade de trabalho também. Onde que ele trabalha? Sim, Será que ele trabalha no campo? Se eu atendi um paciente, ele trabalhava no campo. Ele é um fazendeiro, só que ele é aquele fazendeiro que bota a mão na massa. E ele não tinha noção quanto que ele bebia de água por dia. E eu fiz ele mensurar. Ele bebia 6 litros de água, 6 a 7 litros de água por dia, porque ele bebia na garrafa dele. E assim, ele ficava com sede. Então, assim, você imagina uhum. no campo de Cuiabá, o cara tá com 45 graus no lombo, nas costas, né? Trabalho braçal. Você acha que é a mesma a ingestão hídrica, de repente, de um empresário, né? De um executivo que está no ar-condicionado? Então, na minha anamnese ativa, eu tento entender um pouco da atividade do paciente, trabalho, atividade física, as condições, idade. Por isso que é personalizado. Então, eu avalio o todo, tá? Então, tem como base esses 35 ml por quilo, né? Por peso. E é assim que eu faço essa mensuração e faço minha orientação. Como é que você faz? Você sabe de onde vem os 35 ml por quilo? Alguém que está aqui assistindo sabe? Porque foi uma coisa assim que os professores da especialização de halitose e saliva, a gente se juntou os quatro, né? O João, a Celia, a Daiane e eu, e a gente se juntou e foi tentar procurar isso. Não existe um registro específico. O Conselho de Nutrição usa, blogueiros usam, profissionais de saúde usam, mas não é algo cientificamente validado. Como assim? Pessoas que tomavam 35 ml por quilo tiveram mais saúde do que quem não tomava. Não. É empírico. E é aquela verdade que vai sendo repetida, né? Ou aquela mentira que vai sendo repetida e Essa se não é torna verdade. verdade. Funciona, funciona. Em geral, funciona. A gente fala de 25 a 30 para crianças pequenas ou para idosos muito idosos, porque a massa magra diminui. E quando a massa magra diminui, essa demanda de líquido diminui. Mas aí a gente acabou de dizer, então, que quando alguém desenvolve musculatura e tem mais massa magra, ele precisa de mais água, porque a água fica retida no músculo. O músculo cresce, não é hiperplasia, é hipertrofia. Ele Hipertrofia. incha. Ele incha porque a fibra machuca e ela aumenta de volume, mas porque retém líquido também. Né? Então, aí, a gente encontrou um documento muito legal da OMS. E nesse documento da OMS, que é sobre consumo de líquido, ele fala desde fonte de abastecimento, é um e-book, um livro. Está lá disponível online. E ele fala uma média de pessoas em comunidade, em locais tropicais, de 3,5 litros para mulher e 4,2 para homem. Que para uma Olha pessoa só. de 60 quilos está muito acima dos 35 ml por quilo. Então, para a gente entender que o sexo interfere, a idade interfere, o nível de atividade interfere, e individualizar é ter respeito e é fazer as coisas com ciência. Exatamente. É isso que a gente faz, Marinho. Perfeito. Essa individualização eu acho que cabe em tudo, né? Sempre. Então, por isso Tudo. que
Por isso que até para retorno de limpeza, né, de manutenção preventiva, eu falo que tem que ser individualizado. Essa pergunta é muito recorrente, né? Porque eu sei que existe essa máxima que você acabou de falar, de tanto que se repete uma crença, ela passa a se tornar uma verdade. Então, Os aquela 6 meses crença que da a cada 6 meses, profilaxia. isso, a cada 6 meses profilaxia, foi falando, e os profissionais acreditaram, falaram, não, profilaxia a cada 6 meses. Aí lá atrás, fiz a pergunta também, eu fiz a pergunta para a minha realidade. Por que de 6 meses? Sendo que eu via no dia a dia clínico que o paciente precisava de vir mais rápido, mais vezes no ano. Precisava num período menor. E eu comecei a individualizar, sem saber realmente que poderia individualizar, mas eu falei, cara, eu tenho que individualizar. Muda demais o estilo de vida do paciente, o consumo da alimentação, o próprio capricho na higienização, enfim, são vários fatores que englobam o meu direcionamento para esse paciente. E então essa máxima aí, de tanto falar, acaba se tornando uma verdade. Eu mesmo não sabia dessa realidade que você falou aí. Eu também não sabia de onde vinha os 35 ml. Eu sabia que a média Nem, nossa era nem a 35. gente sabe, viu? Eu procurei, que eu estou escrevendo um livro, né? E eu procurei fonte oficial para isso, a gente não achou. O documento mais legal que eu achei realmente foi o da OMS, que é muito denso, que é muito grande, mas que vale a leitura. Realmente, assim, são coisas que a gente aprende para a vida, não só para o consultório da gente. Coisas muito legais lá dentro. Só para finalizar, assim, tem outra pergunta ali atrás. Deixa eu ver quem foi. Pediram para comentar. Foi a doutora Lavínia. Ela que fala um pouquinho sobre a ardência bucal, né? Provavelmente ardência lingual, né? Da onde É vem? uma Porque muitas queixa vezes muito você vê comum nessa área muito que eu comum. atuo. Engraçado que é assim, quando a pessoa liga para minha clínica ou manda mensagem, aí quero marcar um horário com a doutora Cecília. Aí a recepção faz assim: a senhora quer uma consulta para procedimento clínico, como restauração, como prótese, ou a senhora quer uma consulta para halitose, saliva, paladar ou ardência? Já está o script pronto. E a gente coloca como farinha do mesmo saco, porque é muito comum a questão da ardência bucal, são alterações que andam juntas. O paciente que tem saburra e que muitas vezes fica raspando a língua tem ardência. O paciente que tem refluxo frequentemente tem ardência, tem queimação e não sabe que tem refluxo, porque o refluxo dele é assintomático para outros sintomas. E às vezes o estômago não queima, mas a boca queima. O paciente que tem pouca saliva tem ardência, e nem sempre é síndrome da ardência bucal. E aí, Marinho, foi interessante, porque na época de Orkut e de Facebook, que eu já estava ali publicando, né? Não tinha Instagram ainda, mas eu comecei a falar sobre síndrome da ardência bucal e sobre ardência bucal. E é um nicho que se fala muito pouco e que tem uma parcela pequena, mas nichada da população que tem aquele problema. E a gente tem uma procura muito grande. Pessoas que vêm do Brasil afora, Cecília, já passei com o estomatologista da minha cidade. Às vezes é um cara bom, mas não tem uma atuação específica, não tem vivência, porque vivência é muito De importante, repente o né? cara não consegue enxergar, por exemplo, um creme dental. De repente, né? Ele não consegue enxergar dessa Exatamente. forma. E às vezes é um creme Um creme dental que precisa dental ou tirar algum hábito do um paciente, ou hábito. uma falta de viscosidade salivar, porque nem todo estomatologista avalia saliva de É. verdade, a fundo. E aí o paciente pode ter ardência. Então, a ardência é um sintoma importante que precisa ser investigado, porque altera a qualidade de vida e pode ser uma comorbidade associada a outras coisas. Por exemplo, a síndrome da ardência bucal é chamada de síndrome. O que é uma síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas. E a SAB, síndrome da ardência bucal, não é só ardência, ela é uma tríade de ardência, com xerostomia, que é a queixa de boca seca, com digeusia, que é a alteração de gustação, que é um gosto persistente, desagradável, sem estímulo. Não é assim, tomei café e continuo sentindo gosto de café. Não, o paciente sente gosto metálico. Eu sinto gosto de cobre. Eu sinto gosto azedo, eu sinto gosto de podre, amargo. E são vários gostos fantasmas que o paciente sente e que muitas vezes anda junto. E quando a gente começa a ver que ele tem aquela alteração há mais de 3 meses, com uma certa frequência, que ele tem alteração de paladar associada, que ele tem boca seca associada e que eu não tenho sinais clínicos visíveis, eu fecho o diagnóstico de SAB. Né? Então, isso é uma coisa interessante também. Que legal.
Olha, passou muito rápido, já está acabando já o nosso tempo. Eu adoraria ficar conversando com você aqui, porque realmente eu aprendo bastante nessas lives. São pessoas que, como eu disse no início, que eu admiro, que eu aprendo bastante. Então, são assuntos muito pertinentes para um clínico, né? E nós, como clínico, bunda no mocho, entende que isso aí é o nosso dia a dia. É o que chega para a gente mesmo. Mas, infelizmente, o tempo é curto. Mas eu queria que você passasse também, Cecília, os seus canais, né? Obviamente, o Instagram está aqui. E eu também queria falar da data do MEDS. E para quem não sabe, o MEDS, pessoal, eu já participei. Eu acho que hoje no Brasil é o congresso que tem o encontro, né? Que você sempre fala, não é só científico. Eu acho que é um ambiente muito favorável para Hum. quem realmente quer investir, quer se diferenciar, quer fazer network, quer conhecer lugares novos. Então, assim, você e a Riane estão de parabéns por mais uma edição. Eu queria que você falasse do MEDS. O MEDIS, ele teve a primeira edição ano passado, em 2025. A gente teve a honra de ter o Marinho como palestrante, né, Ah, falando de honra é saliva minha. e manutenção preventiva, junto com o Kimura. E foi um evento que surgiu assim de um bate-papo de amigas. Não, vamos fazer um evento, mas a gente nem tinha tanta expectativa. E quando a gente viu 160 pessoas reunidas em São Paulo para assistir, para discutir saliva. E aí não Que poderia legal, ser diferente. A gente está fazendo a segunda edição, que vai ser em setembro, 19 e 20 de setembro aqui em Natal. O link está na minha bio. que Estão todos legal. convidados. Né? Então, tem esse lado do conhecimento, a gente traz grandes referências da odontologia, de todas as especialidades para estar abordando saliva, mas tem a questão do ambiente, de pessoas que se preocupam com o paciente, de pessoas que se preocupam com prevenção, né? De você estar Exatamente. junto de profissionais que pensam parecido, e isso tem um peso em mente, isso é libertador. E tem a questão da experiência. Esse ano a gente quis vir para Natal, que é onde eu moro, que é uma cidade linda, que é uma cidade que tem muitas belezas naturais também, que a gente vai fazer passeio de barco no dia seguinte para uma península que tem aqui linda, né? Então, assim, tem todo um contexto, mas o foco é que a pessoa saia com novos conhecimentos e que saia motivada, porque eu acho que tem isso também. Você está junto Muito. de pessoas que pensam parecido, você recebeu conhecimentos importantes, mastigadinhos, você passou dias ali inspiradores, até de lazer. Você volta para casa louco para colocar em prática, e é isso que a gente quer entregar. 19 e Totalmente. 20 de setembro. Que legal, totalmente renovado. Eu assino embaixo, eu até mesmo como palestrante, a gente também volta entusiasmado. Obrigado, Renato, pelas palavras aí. Realmente, assim, a gente entrega na hora porque a gente está tão motivado e tão entusiasmado com o ambiente, e é isso que eu queria passar para vocês, que é um ambiente realmente diferente. E eu acho muito parecido com o Renovar. Renovar também é Sim. um curso nosso, meu, do Kimura e do PV, que a gente sente um ambiente, a gente sempre comenta entre nós, que é muito interessante, muito legal, inclusive para nós. Fala, cara, como que essa atmosfera, como essa energia contagia, inclusive nós que estamos ali falando, né? E é isso que a gente queria passar para os dentistas, que muitas vezes, se for falar, bater um papo da parte científica, às vezes o online já resolve, né? Mas o presencial não tem nada igual, porque o presencial, essa atmosfera, faz realmente você virar a chave. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu quero passar para um próximo nível, eu quero transformar. Eu falo, na verdade, nós não transformamos ninguém. Nós apenas encaminhamos você para uma transformação. Quem transforma é você. Por isso que você precisa estar Uhum. presente. Você com essa presença, você sente essa atmosfera, isso provoca uma explosão dentro da sua mente, fazendo você automaticamente a se transformar. Então você faz a sua transformação. Não é nenhum professor que vai fazer para você. Então eu recomendo muito o MEDS, recomendo também o Renovar. Não é porque nós estamos ali, mas o Renovar também renova o profissional. E são tipos de congressos, encontros que você tem que fazer anual. Não é uma vez eu já fiz o Renovar, eu já fiz o MEDS, não vou fazer mais. Eu só não vou estar no MEDS esse ano por causa de agenda. Mas eu deveria estar lá também. Porque faz bem esse ambiente para mim. Eu tenho que estar no Ó, Renovar, mesmo que eu não repensa essa fosse. agenda, viu, Marinho? Vai ser tão Eu legal. sei disso, eu estou Depois com o eu te coração. conto. Tem tudo que Eu, você gosta por aqui. eu imagino, com certeza. Eu não descartei ainda, hein? Eu não descartei. E quero muito ver se eu consigo alinhar, porque eu queria estar presente, sabe? Porque Aproveita, traz a isso me faz bem. filhota, traz a mulher pra cá, todo mundo Faz vai bem para a amar, família. gente. Faz bem para a Sim. família, faz bem para você como profissional também. E nós temos nossos canais também. Eu, no meu caso, tenho o Clube da Prevenção, onde nós falamos sobre odontologia preventiva e falamos também de empreendedorismo. É um clube gratuito, tá? Uma comunidade onde a gente debate ali, tem discussão, enfim. A gente passa realmente o que faz sentido para a gente, dentro da nossa realidade, a gente compartilha com os profissionais a fim
desenvolver esse profissional e colocar ele num próximo nível. E também a Cecília também tem a comunidade dela, que é mais ou menos nessa linha também, né, Cissa? A gente tem uma comunidade gratuita no Facebook, que qualquer pessoa pode participar. O link está na minha bio. Né? Então, diariamente ou a cada 2 dias no máximo, a gente coloca ali informações, áudio, foto, artigo, texto, né? Gratuito. E eu tenho a comunidade Dex, né? Que é uma comunidade de assinatura anual, que a gente se reúne toda quarta-feira, das 9 às 10 da noite, no encontro fechado no Zoom, para discussão de casos clínicos, para discussão de temas relacionados à prevenção, ao estilo de vida, e aí saliva e hálito, né, estão sempre em alta na comunidade, e tem uma plataforma para quem faz parte da comunidade, com vários cursos gravados, tem curso de saliva online, o curso de halitose está no forno, vai ser lançado dia Legal. 17 de agosto, aliás, tem um convite, Marinho, 16 e 17 de agosto, a gente está com um curso de 1 dia e meio, 16 é um sábado, manhã e tarde, Aí. 17 de manhã, baratinho, R$ 67. Nossa, ótima oportunidade para a pessoa introduzir, né? Tô R$ 67 curioso, eu dá quero uma saber pizza como é que é isso barata, aí. né? Olha aí, pronto, Uma pizza barata. pronto, acabou. Na bio da Cissa tem tudo isso aí, pessoal. Para Sigam poder ela aí. estudar a litose com a gente. Vai ser um prazer ter vocês lá. Pode chamar ela no privado, né, Cissa? Pode chamar se alguém tiver Pode. alguma dúvida, né? Eu não falei a data do Renovar, queria falar também 15 e Ah, 16 de maio de 2026. Vai ser o próximo Renovar, pessoal. Eu acho que a gente e fala vai isso ser aqui, onde? vai ser em São Paulo dessa vez. Vai Legal. ser mais Estarei lá. fácil até para acesso. Com certeza vai estar lá sim. Convidada VIP. E eu acho que é importante, pessoal, a gente compartilhar também esses canais, esses acessos, porque é dessa forma que a gente consegue provocar, né, esse maior conhecimento, essa atmosfera que tanto todos os profissionais precisam. Queria agradecer a todo mundo que passou por aqui. Nossa, eu não vou nem citar o nome, porque passou muita gente boa aqui, né? Kimura passou por aí, o Marcelo, Luiz Calíquio, a Thaís, e um monte de gente passou aqui. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, Cissa, mais uma vez, por ter aceito esse convite, por ter compartilhado tanto conhecimento e tão importante para os profissionais e que fortalece e você ajuda tanto a nossa classe odontológica no Brasil. Muito obrigado. E, ó, e até a próxima, né? Até a próxima. Não é a primeira, nem vai ser a última. A gente tem muito chão pela frente, muito Exato. propósito, muita empolgação, né? A gente faz essas lives, isso é uma coisa muito legal. A gente não faz live para vender curso, É, né? Não faz live para exatamente. vender curso. A gente está ali. Eu acho que a gente teve tanto da vida e da odontologia. Eu acho que eu tive tanta Eu oportunidade também, cara. Eu boa, também. né? E claro que a gente soube aproveitar, mas teve tanta oportunidade que eu me sinto na obrigação moral e ética de devolver um pouquinho para as outras pessoas e de passar um pouquinho dessa motivação, porque toda vez que um dentista diz assim, eu estava desanimado com minha profissão, eu estava indo trabalhar arrastado, sem vontade, eu estava faturando pouco, eu estava sem saber me comunicar com meus pacientes, e acompanham a gente, mesmo que não seja do curso pago, está aqui no gratuito. Mas essa Gratuito. pessoa dá um feedback que teve diferença, para mim, isso tem um valor imensurável, Vale intangível. tudo a pena. Concordo. Eu Ganha também sinto a dia. mesma coisa. Sinto a mesma coisa. Obrigado, viu? Obrigada, Marinho, pela Beijão. oportunidade. Obrigada, pessoal. Fica com Deus, pessoal. Um bom dia para todo mundo. Tchau, tchau.